Bom dia, povo de Deus, para mais um estudo da Palavra de Deus, como nós temos feito todo dia de manhã. E hoje, o primeiro mandamento. Vamos entender isso de acordo com a Bíblia, amém? Queridos, primeiro mandamento. O que Deus quer nos informar aqui com esse primeiro mandamento? Nós vamos entender qual foi o primeiro mandamento de Deus na terra, tá? A primeira ordem que Deus deu na terra, tá bom? Muito bem. Vamos orar, agradecer ao Senhor pelo dia, pelo maná, pelo pão de cada dia, por tudo que Ele tem feito por nós e continua fazendo, nosso Deus. E está bem próximo de voltar, tá? Está às portas mesmo, né? Vem, Senhor Jesus, né? Isso que nós devemos dizer, né? Muito bom. Oremos. Santo Senhor nosso Deus, pela Tua graça, pela Tua bondade e misericórdia, nós te agradecemos por mais esse dia e o maná, o pão de cada dia, que o Senhor tem derramado sobre a minha casa e a casa dos meus irmãos, por todos os lugares onde estiver. Senhor nosso Deus, muito obrigado, viu? Pela bondade que o Senhor tem para conosco, pela paciência, nos ensinando o caminho correto, onde devemos andar. O caminho da luz. Senhor nosso Deus, abençoa todos os meus irmãos e minhas irmãs onde estiver. Derrama também o Espírito Santo sobre eles, para fortalecer cada um deles, para que eles sigam as tuas santas palavras, como o Senhor quer que nos seguimos. Derrama suas bênçãos sobre a minha vizinha, Dona Dade, que está enferma. Que a tua graça venha prevalecer sobre ela e sobre também a tia Lu. O Senhor conhece todas as pessoas e o Senhor conhece o nosso deitar e o nosso levantar. Muito obrigado pela oportunidade que o Senhor nos dá mais uma vez de falar com o Senhor através das tuas santas palavras, através das orações. Nós te agradecemos, Senhor Jesus, por tudo que o Senhor fez e continua fazendo. Amém. Muito bem, queridos irmãos. O primeiro mandamento. Muito bom. Abra sua Bíblia em Gênesis capítulo 2. Nós vamos ver uma coisa aqui muito interessante. Gênesis capítulo 2, a partir do versículo 9. Está escrito assim, ó. Do solo fez o Senhor Deus brotar toda a árvore, toda sorte de árvore, agradável à vista, né? E boa para alimento. E também a árvore da vida, no meio do jardim, e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Tem duas árvores. A árvore da vida e a árvore do conhecimento do bem e do mal. E saiu um rio, né? Do Éden para regar o jardim, e dali se dividia repartindo, vou começar de novo. E saiu um rio do Éden para regar o jardim, e dali se dividia, repartindo-se em 4 braços. Um rio que se repartia em 4 rios, 4 braços. O primeiro se chamava Pison, né? E o que rodeava, o Pison rodeava toda a terra de Havilá, onde há ouro, esse primeiro. O outro, né, dessa terra é bom também, e se encontram lá no brélio, né? É a pedra de ônix, né? O segundo rio chama-se Gion, é o que circunda a terra de Cosh, o Cozi, filho de Cozi, Nimrod. Filho de Nimrod, né? Nós sabemos que é Tamuz, está no livro de Ezequiel. O nome do terceiro rio é Tigre, o que corre pelo oriente da Síria. E o quarto rio é o Eufrates. Muito bem. Tomou, pois, o Senhor Deus ao homem e colocou no jardim do Éden para cultivar, plantar, cuidar, tá?
Outras Bíblias falam plantar, né? E guardar também o jardim. Então, por isso que Deus colocou o homem lá. E o Senhor Deus lhe deu esta ordem: de toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia que delas comeres, certamente morrerás. Disse mais o Senhor Deus: não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma auxiliadora que lhe seja idônea. Havendo, pois, o Senhor Deus formado da terra todos os animais do campo e todas as aves do céu, trouxe ao homem para ver como este lhe chamaria, e o nome que o homem desse a todos os seres viventes, esse seria o nome deles. Então, Adão que deu o nome a todos os sobreviventes, todos os animais, foi tudo Adão que deu o nome. Muito bem. O que nós vamos entender aqui? O que nós temos que entender aqui? Veja que Deus colocou no jardim do Éden aqui duas árvores, né? A do bem e a do mal, né? Isso significa, sabe o que, queridos? Que o pecado já existia, tá? Lúcifer já tinha sido rebelado contra Deus, se tornando Satanás, e expulso do céu e veio para o planeta Terra, que ainda era sem forma e vazia. Era um abismo, como está escrito no livro de Gênesis, capítulo 1, versículo 2. Era um abismo o planeta Terra. Então Deus lançou Satanás para o planeta Terra, porque seria o próximo planeta a ser criado. E o planeta Terra seria testado como todos os outros mundos foram testados. Como todos os anjos do céu foram testados também. Então a família humana seria testada. Veja o verso 10, que nós lemos aqui, ó. Fala assim, ó, verso 10. E saía um rio, né, do Éden para regar o jardim. Dali se dividia repartindo, né, em 4 braços. Esse verso 10 mostra aqui para nós um rio que se dividia em 4 braços, tá? Esse rio que se dividiu aqui em 4 braços, cada um tinha a sua função, né? Que nem nós vimos na Bíblia, né? E a terra era sem forma e vazia, era um abismo, que nem nós vemos, né? E todos seriam testados. Que era um rio grande, rio que se tornava 4 braços. E aí nós vimos o primeiro, que era Pison. Esse era um rio que rodeava a terra de Havilah, onde havia ouro, né? E pedras, como sardônicas, né? O segundo é o Gion, que se rodeava a terra de Cozi, né? O Cosh, não tem outras Bíblias. Terceiro, o rio Tigre, né? Vai para a banda do Oriente, né? Ali da Síria. E o quarto, o rio Eufrates. Queridos, desses 4 rios, nós temos conhecimento só de 2 deles, viu? Até hoje. Que é o rio Tigre e o Eufrates, que está até hoje em vigência lá. Ainda lendo o verso 15, veja que Deus deu uma missão, um trabalho para Adão e Eva. Eles deveriam plantar, colher e comer o que plantaram. E ali era o lar de Adão e Eva. Deus mandou eles cultivar, tomar conta daquilo ali. Já no verso 16 e 17, que nós lemos, Deus proibiu, né, os 2 de comerem a árvore do conhecimento do bem e do mal. Aqui está o primeiro mandamento, viu, queridos? A primeira ordem que Deus deu para Adão e Eva. Aqui está o primeiro mandamento. Tá? Agora, como algum conhecimento poderia ser proibido? Como algum conhecimento poderia ser proibido? Eles já conheciam o mal por informações dadas por Deus. Deus já tinha falado quem era Lúcifer. O mal já existia, lembra?
Então Deus contou toda a história de Lúcifer, que ele estava ali. E naquele lado escuro. Adão tinha ciência disso. Tá? Queridos, por que Deus falou para Adão e Eva que era Lúcifer, né? Que vivia ali, né? A história, ele sabia a origem do mal. Os dois sabiam. Por informações de quem? Divina. Então eles conheciam o mal por informações divinas. Tá? Não por experimentar o mal, mas eles conheciam o mal por informações divinas, de Deus. Deus falou para eles a história de Lúcifer. Entendeu? Então, por informações divinas, mas não por experiência. Eles não tinham experiência do mal. Não por conhecimento pessoal, né? A verdade. Deus não queria que eles experimentassem o mal. Então Deus já contou. Olha, existe aqui o mal. Um cara chamado Lúcifer, que aconteceu isso. E contou toda a história, como que o anjo era perfeito, imperfeito foi criado, mas se rebelou contra Deus. Assim, da mesma forma, Deus não quer que você conheça o mal, por experiência pessoal. Você não precisa experimentar o mal. Nem você, nem eu. Deus não quer isso. Tá? Nós já conhecemos o mal, viu, queridos? Tá? Assim como ele, Adão. Deus já contou para nós o mal na Bíblia. Tá? Toda a informação sobre o mal, Deus já deu para você, né, e para mim. Tá? Na sua santa palavra, a Bíblia. Nos orienta que Satanás, como ele foi expulso do céu também. Assim como Deus orientou Adão, Deus também nos orienta. Nós já conhecemos o mal. Deus não quer que nós experimente o mal. Então, assim, da mesma forma, Deus quer que nós não seja experimentado pelo mal, ou experimente o mal. Tá? Toda a informação Deus já nos deu, queridos. E já mostrou que Satanás também foi expulso do céu. Deus tinha uma intenção de transmitir uma educação completa para Adão e Eva, para o seu povo, para você e para mim, né? Poupando nós do sofrimento que ao longo do prazo, né, o conhecimento do mal nos trouxesse. Por exemplo, Deus sabia dos males, né, de escolher um rei. Deus sabia. Deus sabe tudo das coisas antes de acontecer. Deus conhece o princípio antes do fim. Deus sabia que aquele povo ia escolher um rei e ia se dar mal. Né? Mas a nação de Israel não queria ser diferente. A nação de Israel não queria ser diferente das outras nações. Ela pediu um rei. Ora, Israel já tinha um rei. Tá? Que era o Todo-Poderoso, o Santo de Israel. O YWH. O YHWH. Mas Israel queria um rei igual a todas as nações. Com isso, o povo de Deus se tornou escravo e submisso aos poderes corruptos do mundo. Foi assim que começou. Tá? Amados, queridos, nós já conhecemos o mal por informações que vieram de Deus, na Bíblia. Tá? E nós conhecemos o mal por experiência própria também. Por quê? Somos pecadores. Tá? Nós já sabemos qual é o sabor do pecado, viu? Por quê? Já nascemos com a natureza pecaminosa. Eu vou repetir isso aqui tudo, ó. Queridos,
nós já conhecemos o mal por informações que vieram de Deus. Adão, ele conhecia o mal por informações que vieram de Deus. Ele não tinha experimentado o mal ainda. Queridos, nós conhecemos o mal por experiência própria, porque somos pecadores. Nós já sabemos, né, qual é o sabor do pecado, tá? Porque já nascemos na natureza pecaminosa, né? Nós conhecemos o mal vindo da fonte, que é a palavra de Deus. Nós conhecemos o mal, o que significa o mal e o que ele causa, já vem da fonte, da Bíblia, da palavra de Deus. Tá? Deus não quer que você experimente o mal. Por exemplo, Jesus Cristo, ele conhecia o mal porque ele é Deus. Tá? Jesus é Deus, por isso que ele conhecia o mal. Mas ele nunca experimentou o mal, meu querido. Tá? Ele nunca pecou, tá? E nem se deixou vencer pelo pecado também. É importante isso. O pecado, para Jesus, era ofensivo. Ele se sentia, né, com repulsa pelo pecado. Amados, é isso que Deus quer com você e comigo hoje. Que sentimos repulsa pelo pecado, né? E atração por Jesus Cristo. Amém, né? Jesus, né, sabia que tudo ia acontecer, então Jesus criou planos, planos e planos e planos, até chegar a Jesus. Nós vamos aprendendo cada vez mais. O primeiro mandamento de Deus foi para Adão e Eva: não comerás daquele fruto. Para que não conhecesse o mal. Não faça isso. Hoje Deus continua falando para nós: não faça isso. Não experimente o mal. Você já conhece o mal. E sabe o que ele pode trazer para você e para sua família. Deus está sempre nos orientando, meu irmão, através da palavra dele. O problema é que as pessoas não querem ler. Esse é o problema. Queridos, as pessoas não querem ler e esperam que outros leiam por ele. E ela não sabe se ele está falando certo também. Mas Deus te orienta dentro da Bíblia. Quem é que está falando certo e quem é que está falando errado. Deus te orienta. Você indo lá no livro de 1 João, capítulo 2, versículo 4, Deus fala assim, ó: todo aquele que fala que me conhece, que fala do meu nome, que fala que me conhece, mas não guarda os meus mandamentos, ele é mentiroso e nele não está a verdade. Está escrito na Bíblia. Você entendeu, meu querido irmão? Os mandamentos de Deus é fundamental na nossa vida. A obediência a Deus é fundamental. Pela desobediência do seu Adão, é que o mundo está desse jeito. Deus falou: maldita é a terra por tua causa. Por tua desobediência. Amados, amanhã, Daniel, né? 2. Daniel 2. Vamos ver isso aqui, Daniel capítulo 2, né? Deus vai nos orientar mais ainda, tá? Nessa história que nós precisamos aprender, tá? Né? Os primeiros mandamentos, né? E essa história aqui, ó, as nações, parte 2. Tudo aqui é sobre as nações. Como foi gerado, como foi vindo, nós estamos estudamos a parte 1 e agora a parte 2, tá bom? E amanhã, Daniel 2. Vamos ver, né? Durante o cativeiro de Babilônia ali, né? Por meio de Daniel ali, Deus apresentou algumas das decisões e descrições mais convincentes do relacionamento entre seu povo e os reinos do mundo.
Nós vamos entender isso. Deus usou Daniel para isso. Deus usou também, sabe quem? Nabucodonosor, o rei de Babilônia. É isso aí. Deus escolheu ele, Deus usou ele também. Para revelar ao mundo, sabe o quê? A história do mundo. A história do mundo está em Daniel 2, capítulo 2. Ali está a história do planeta Terra. Vamos ver isso amanhã, tá bom? Fique com a paz, com a graça do Senhor, que Deus tome conta de você onde você estiver, né? Vamos junto, dá um like, dá um joinha, compartilha, se inscreve no canal, para que nós possamos entender a palavra de Deus, né, corretamente, e assim também mostrando para as pessoas, né, que a palavra de Deus é a única fonte de vida que nós temos. Sem ela nós não temos experiência nenhuma sobre a terra, porque do pecado já nascemos. E Deus nos conforta, nos mostra o caminho dentro da sua santa palavra. Qual é o caminho que nós temos que andar, amém? Fica na paz do Senhor, que Deus tome conta de todo o povo do Nordeste aqui do meu país, Brasil onde eu estou, e dos outros países que escutam a palavra de Deus. Tchau, pessoal, até amanhã, ó, Daniel 2, não podemos perder isso aqui. Sabe por que nós não podemos perder esse estudo? Porque esse estudo aqui é a história do mundo hoje. É a história do mundo completo. Deus deixou tudo dentro de um capítulo. De Daniel, capítulo 2. Vamos ver amanhã. Tchau, pessoal. Até amanhã.